Abram, por favor, em 2 Timóteo, carta de Paulo, 2 Timóteo, no capítulo 2. Carta de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2. A partir do verso 1, nós vamos ler apenas 4 versículos. Se Deus nos der a oportunidade, daremos continuidade na próxima semana, se assim for a vontade do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Glória a Deus. Deus abençoe a ministração da sua palavra, que Ele abençoe os nossos corações, que Ele fale conosco nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Meus amados irmãos, Paulo está preso em Roma. A situação do apóstolo Paulo não era simples. No capítulo 2, no verso 16, ele deixa isso claro, né? O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso, né? Paulo estava preso em Roma, graças a Deus o Senhor também sempre levanta os seus para reanimar a tantos outros. Todos nós precisamos, vez por outra, sermos reanimados no Senhor. Só o apóstolo Paulo, um homem, um servo de Deus, tão firme na fé, tão usado pelo Senhor, com a vida completamente devotada, ele que recebeu o seu chamamento diretamente da parte do Senhor Jesus Cristo, se ele precisou ser reanimado, que dirá, né? O que é que nós diremos? Nós também precisamos desse ânimo e seremos reanimados vez por outra, né? E tomar a Deus que o Senhor use a sua vida também para reanimar outras pessoas, para animar outros irmãos, para dar força para tanta gente que às vezes está abatida, sobrecarregada, oprimida, está passando por lutas. E essa aqui era a condição do apóstolo Paulo. E Paulo estava preso em Roma por causa da perseguição aos cristãos promovida por Nero, né? E Paulo está ciente que o seu fim está próximo. Paulo tinha consciência de que em breve ele não estaria mais entre o mundo dos vivos, digamos assim. E então ele exorta e encoraja o seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo. Ele orienta o jovem pastor Timóteo a respeito do seu papel como um cristão. Orienta a respeito do seu papel como pastor de ovelhas. Ele diz para Timóteo como Timóteo deveria se portar diante das perseguições, das lutas da vida, dos problemas que se apresentavam a Timóteo. E ele apresenta então alguns retratos do genuíno cristão, do obreiro de Deus, o servo do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar apenas de 2 retratos nesta noite, mas ele apresenta pelo menos 7 retratos de um cristão genuíno, né?
E o primeiro retrato apresentado aqui pelo apóstolo Paulo, que eu quero compartilhar com os irmãos, é que Paulo fala que, desse primeiro retrato, fala de um dispenseiro do Senhor, né? Nos versos 1 e 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, olha o que ele vai dizer: confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Numa outra versão, transmita-as a outras pessoas, a homens fiéis, a pessoas fiéis, a crentes que andam segundo a vontade do Senhor. Isso que você ouviu de mim na presença de tantas pessoas, você também deve transmitir essas palavras, repassar essas palavras a tantas outras pessoas que são fiéis ao Senhor. Então, Paulo deixa claro que o Evangelho não é algo que nós recebemos e guardamos para nós mesmos. Paulo deixa claro que o Evangelho não é aquela espécie de tesouro, ou tesouro, né? Não é o tesouro que nós... A língua portuguesa é um espetáculo, né, gente? Fico imaginando o gringo aprendendo a língua portuguesa, é uma loucura. Se nós, os nativos, gostaram da palavra nativos, né? Eu ia fazer uma brincadeira aqui que não cabe. Oh, Jesus, tem misericórdia de mim. Mas a língua portuguesa é muito difícil. Mas o fato é que o Evangelho é um tesouro diferente dos outros tesouros, porque os outros tesouros você guarda, você não divide com ninguém. Se o maridão deu para você, minha irmã, um anel, um brilhante, uma pedra, né? Vamos imaginar aqui o Felipe, amanhã entrando numa casa dessa de joias preciosas, né? Da mais bela ainda, e o Felipe compra um diamante. Fala assim: eu vou dar para o meu outro diamante que está em casa, que é a Giovana. Glória a Deus, é uma dica que eu estou te dando, tá, varão? E ela já está esperando, porque eu já falei, já era. O que a Giovana vai fazer? Ela até poderá andar com diamante, mas dependendo do tamanho da pedra, Giovana vai usar somente em ocasiões mega especiais. Ou pode até mesmo ser que ela nunca tenha coragem de andar com o bendito do anel ou colar, porque aquilo vai brilhar tanto, ou seja, a pedra será grande, que ela vai guardar aquilo. Quando chegar em casa, ela vai colocar aquilo num lugar específico. E se o Felipe for daqueles mais cuidadosos, dos mais cuidadosos, ele vai comprar um cofre, prender aquilo na parede, e ela vai guardar dentro do cofre, porque aquilo para ela é muito precioso. Só que Paulo está deixando claro aqui, meus irmãos, que o Evangelho é um tesouro, é algo que nós recebemos e nós não guardamos para nós mesmos. O Evangelho é um tesouro que nós ouvimos, esse tesouro transformou a nossa vida e esse tesouro transformará a vida de outras pessoas. Aquilo que o Senhor fez na minha vida, eu quero que Ele faça também na vida de outras pessoas. Portanto, eu compartilho esse tesouro que recebi do Senhor. Somos despenseiros dos tesouros espirituais que Deus nos concedeu. O Evangelho é algo que nós repassamos, entregamos para as outras pessoas, passa pelas nossas mãos, transforma a nossa vida e nós entregamos para outras pessoas. Não é algo que eu guardo para mim mesmo e seguro comigo, passo pelas pessoas na rua e não ofereço, não apresento, não prego, não anuncio, mas é algo que eu abro a minha boca e digo: olha, Cristo fez isso na minha vida, Ele mudou a minha história, Jesus Cristo é o meu Senhor, eu estava condenado ao inferno, mas hoje eu recebi a graça de Deus e eu quero falar para você dessa graça.
E é nossa responsabilidade entregar isso a outros. E estes, por sua vez, passar isso adiante. E será que nós fazemos isso? Compartilhamos a nossa fé? Compartilhamos o amor de Cristo Jesus? Ou só fazemos quando achamos que determinados indivíduos merecem ouvir? Ou quando determinados indivíduos só faltam nos cutucar, dizendo aí, fala aí, você é crente? Você frequenta qual igreja? Aí você, não, eu sou lá da Nova Vida de Copacabana, da Tijuca, né? Santo Cristo. Imaginemos. Catedral. Mas o que é o evangelho? O que você faz? Só falta o indivíduo ficar perguntando para o crente poder compartilhar a sua fé. É nossa responsabilidade entregar isso a outros. Então aqui, meus irmãos, Timóteo está sendo exortado a discipular, exortado a transmitir as riquezas das Escrituras. Mas para fazê-lo, Timóteo, então precisa da graça de Deus, pois a graça do Senhor o capacitará. É a graça quem nos capacita a estudar, a compreender e a ensinar a palavra de Deus, pois ela é um dom do Senhor. E Timóteo, portanto, precisa ser fortificado na graça. Por isso Paulo vai dizer, portanto, você, meu filho, filho na fé, né? Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E aí o verso 2, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a outros, a homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros. Paulo afirma para Timóteo que Timóteo deve se fortificar na graça de Deus. A ideia aqui é capacitar-se, é aumentar em força, é ser fortalecido continuamente. Um exemplo de alguém que vai a uma academia, que passa a frequentar uma academia. Não uma pessoa como o pastor Evandro, que entra de vez em quando na academia onde ele se matriculou, vergonha para mim, né? E vai lá, faz meia dúzia de exercício, fica 3 dias com o corpo todo dolorido. Eu não me lembro, isso não acontecia comigo quando eu era jovem. Agora eu vou para a academia, quando volto, no dia parece que estou todo fortão. Já viu gente saindo da academia? Todo mundo que sai da academia sai todo empinadinho, parece um pombo. Mas não basta aí um dia, mas é algo que a gente faz constantemente para fortalecimento da musculatura, principalmente se tratando de musculatura de velho. Tem que fortalecer todos os dias. Tem que trabalhar a musculatura. Então Timóteo deveria se fortalecer, se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Paulo parece demonstrar uma certa preocupação com Timóteo. Quando olhamos alguns versos anteriores, nós compreendemos por que Paulo está dizendo isso. Por isso que é importante quando lemos um texto, Jesus, hoje o português está difícil. Quando lemos isso aí, hoje está difícil. A gente ler um capítulo antes e um capítulo depois, ou procurar ler a carta inteira, o ideal é isso, para você poder ter uma compreensão adequada daquilo que está sendo dito nas Escrituras Sagradas. No capítulo 1, verso 6, virem uma página, por favor, meus irmãos. Paulo vai dizer o seguinte: por essa razão, torno a lembrar-lhe, está falando com Timóteo, que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Paulo está dizendo, Timóteo, lembre-se, um dia eu impus as minhas mãos sobre você, eu coloquei as minhas mãos sobre você, ordenando, dizendo, orando por você, intercedendo por você, para que você fosse um pastor.
separando você para o ministério. Mantenha, é a exortação de Paulo, mantenha viva a chama do dom. Trata-se de relembrar, de voltar a dar importância. Pois de alguma maneira, com o passar do tempo, esse tipo de coisa pode cair, não no esquecimento, porque é algo que nós não esquecemos, mas pode ter menos peso sobre o nosso coração. Então, Paulo está dizendo, lembre-se do que eu fiz com você. Lembre-se do dia que eu impus as minhas mãos, que você dobrou os joelhos, eu coloquei as minhas mãos sobre a sua cabeça, separando-o para o ministério pastoral. Lembre-se disso. Timóteo deveria alimentar essa chama, deveria mantê-la viva, acesa em seu coração. Orar, alimentar-se dos ensinos de Cristo, refletir sobre a sua salvação e sobre o seu chamado. Era dessa forma que Timóteo alimentaria, manteria viva a chama do dom sobre a sua vida. Então esse talvez seja um primeiro problema que Timóteo estivesse enfrentando, e por isso Paulo está dizendo para ele, fortifique-se na graça. A musculatura espiritual de Timóteo talvez estivesse ficando flácida. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Ele também vai dizer, Timóteo, verso 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo está dizendo para Timóteo substituir o medo pelo poder, pelo amor e pelo equilíbrio. Por quê? Volta o contexto. A igreja estava sendo perseguida. Então, ser um cristão aqui não era algo simples. Você entrou por estas portas, sentou-se aqui, cantou. Se neste exato momento você resolver no seu coração dar aquele glória tão alto, vamos imaginar a nossa irmã Márcia, tá atrás do Marquinhos. Ela dá um glória tão alto que o Marquinhos pula da cadeira. O máximo que Marquinhos vai falar, meu Deus, que é isso, varão? Mas o caso aqui é que o povo não tinha essa liberdade, estava sendo perseguido por causa do Evangelho. E aí então Paulo está dizendo, por isso que Paulo afirma no capítulo 2, você tem que se fortificar. Talvez porque Timóteo já começasse a ficar muito preocupado com aquilo que estava acontecendo à volta. O meu discipulador está preso, o que é que vai acontecer de mim? No capítulo 1, verso 8, olha o que está nos dizendo. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo está dizendo, não se envergonhe desse apóstolo aqui. Eu estou preso, é verdade. As pessoas estão falando aí fora que eu estou preso. Talvez digam que eu sou um criminoso. Não se envergonhe. Não se envergonhe do Senhor. Mas sofra voluntariamente pelo Evangelho. E no capítulo 1, versos 13, 14, olha o que nos dizem. Olha o que nos diz, capítulo 1, versos 13 e 14. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Paulo está falando, mantenha-se apegado à verdade, à sã doutrina. Timóteo, por ser um jovem pastor, provavelmente estava ali um tanto que tímido, com pouca experiência de vida e, sobretudo, no ministério. Ele passou por inúmeros momentos de fraqueza, de desânimo.
a ponto de quase querer desistir de tudo. E Paulo está dizendo, olha, você precisa ser fortificado na graça. Presenciar a perseguição religiosa, isso certamente estava mexendo com o coração desse jovem pastor. A ideia aqui parece que Timóteo estava um pouquinho assustado com aquilo tudo. E quais são as aplicações disso para todos nós, meus irmãos? O que recebemos, primeiramente, o que recebemos de Deus, nós precisamos transmitir às outras pessoas. O que é que nós temos feito com a palavra do Evangelho? O que é que você tem dito aos seus amigos, aos seus familiares, colegas de trabalho? Você tem compartilhado do Evangelho que você recebeu, esse precioso tesouro? Está guardado no seu coração e ao mesmo tempo você tem compartilhado desse tesouro? A segunda coisa é que em momentos difíceis, todos nós precisamos ser encorajados. Todos nós nos sentimos enfraquecidos e necessitados de fortalecimento espiritual. Talvez hoje seja a sua situação. Você esteja assim. Necessitada de fortalecimento espiritual. E nessas horas precisamos ser encorajados pelo Senhor. E tomara, Deus, se você não está nessa situação, tomara, Deus, que o Senhor, que Ele te use para que você fortaleça os seus irmãos, para que você reanime os seus irmãos, para que você diga para os seus irmãos, vamos embora, vamos continuar, qual o problema que você tem enfrentado, deixa eu orar por você nesta noite. E meus irmãos, nós vivemos um tempo maravilhoso sobre alguns aspectos. E um desses aspectos é a facilidade para a comunicação. É ou não é? Você pode mandar uma mensagem para os seus irmãos via rede social. Você pode mandar uma mensagem para os seus irmãos no WhatsApp, no Telegram. Esse negócio fala Telegram ou Telegram? Como é que fala um negócio desse? Telegram mesmo, né? Tá bom. Você pode mandar um vídeo para os seus irmãos. Sobretudo, você pode chegar diretamente para o seu irmão e falar com ele, olho no olho, e dizer, senta aí, varão, deixa eu colocar minha mão sobre a sua cabeça, deixa eu orar por você. É um privilégio que o Senhor tem nos dado. A minha pergunta, quantas vezes você praticou tal coisa? Apertei um calo, né? Apertei ou não apertei? Apertei. Quantas vezes você já dobrou os seus joelhos, ou você já chamou um irmão, uma irmã em Cristo, que você sabe que está enfraquecida na fé, que você sabe que está passando por grandes lutas? Quantas vezes você já chamou alguém ou pessoas para orar por elas? Todos nós nos sentimos desanimados, enfraquecidos em algum momento. Todos nós. Precisamos, portanto, nos fortalecer. Precisamos, portanto, criar músculos espirituais para os enfrentamentos da vida. As coisas nem sempre são fáceis. Aliás, a maioria das vezes nós nos deparamos com muitos problemas. E mesmo já tendo algum tempo de caminhada cristã, mesmo não sendo mais neófitos na fé, ainda assim nos deparamos com dificuldades. Segundo retrato aqui é o retrato de um soldado. Olha o que vai dizer aqui nos versos 3 e 4. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou.
Para retratar agora um cristão, Paulo usa essa figura do soldado. Paulo vivia em um governo militar, então ele sabia muito bem o que estava acontecendo. Ele estava preso, ele tinha soldados andando perto dele, falando com ele, se comunicando com ele. Ele tinha essa experiência, aliás, toda a sociedade naquela época lidava com isso. E Paulo então descreve as características de um soldado de Cristo, de alguém que foi arregimentado por Cristo. A primeira coisa que ele vai dizer é que esse soldado suporta os sofrimentos. É alguém que tem tutano espiritual, não é um homem ou uma mulher que está andando e por qualquer coisa desiste. Abre mão, que foge, que corre. Não, é alguém que suporta sofrimentos. E que sofrimentos? A gente está falando de perseguição, a gente está falando de prisão, está falando de violência física, está falando de desprezo, está falando de naufrágio, está falando de fome, sede, de não ter uma vida tranquila, de ter uma vida muito agitada. A gente está falando de alguém que tem que fugir vez por outra. Está falando de alguém que é ignorado por muitos. A tribulação era algo comum na vida do apóstolo Paulo. A figura do soldado de Cristo. Paulo certamente olhava para a sua própria vida e olhava para a vida de tantos outros irmãos na fé que enfrentavam problemas. A vida do apóstolo Paulo foi bem complicada. Leia a respeito dos sofrimentos de Paulo e você verá, vai dizer, esse homem era um homem de tutano espiritual, que não é possível. Ele vai dizer, suporte comigo os meus sofrimentos. Ele estava falando para Timóteo caminhar com ele. Ele estava falando para Timóteo vivenciar com ele o que ele já havia vivenciado. Vivencie isso, meu filho. Olhe para os meus exemplos. Veja como eu tenho reagido a tudo isso, como eu ando neste mundo. Olhe para isso e suporta os sofrimentos. Talvez você esteja querendo desistir. Talvez você esteja olhando para baixo. Sabe aquela pessoa que está tão desanimada, mas tão desanimada, que ela... na rua, ela já não anda assim, ela já está andando assim. E que o ombro dela já está curvado, já viu? É a figura da pessoa derrotada, né? Interiormente derrotada, sem esperança, sem expectativa alguma. E ela se aproxima para pedir alguma coisa ou para pegar algum tipo de informação, e você já percebe que interiormente essa pessoa está moída, está massacrada. Talvez fosse assim, talvez fosse essa a postura de Timóteo, postura interior. É a imagem de alguém cansado, carregando um terrível peso. Mas Paulo também vai dar uma outra figura. Ele vai dizer no verso 4, no capítulo 4, no verso 4, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Ou seja, esse soldado evitará os embaraços da vida. Paulo está falando para Timóteo sobre ocupar-se com coisas que pudessem atrapalhar o seu ministério. Paulo está alertando a respeito disso. Tome cuidado com isso, Timóteo. Tem coisas que podem atrapalhar o seu ministério, a sua vida, o seu relacionamento com Deus. Paulo está dizendo para Timóteo que ele não deveria se prender àquilo que viesse embaraçar a sua jornada como homem de Deus. Ele tinha que pregar, Timóteo tinha que discipular, Timóteo tinha que corrigir, tinha que exortar, tinha que amar, tinha que acompanhar vidas, fazer aquilo que o Senhor o havia chamado para fazer.
E na vida existem coisas legítimas, e aqui na vida de Timóteo também, certamente existiam coisas legítimas que ele poderia fazer, mas que ele não poderia se embaraçar com elas. Embaraçar, aqui a ideia é de ficar preso. Para servir ao Senhor, ele não poderia se prender às outras coisas que pudessem atrapalhá-lo, mas ele deveria valorizar o seu chamado, o seu ministério, aquilo que Deus o chamou para fazer, e tomar cuidado para não se prender a outras coisas que pudessem até mesmo ser legítimas, mas ele tinha que tomar cuidado. Olha, isso não pode embaraçar a sua vida. Está falando de possíveis distrações, de coisas que poderiam comprometer o seu foco. O soldado é alguém comprometido com o seu comandante. Isso pode acontecer conosco? Pode. Você pode acabar se embaraçando com coisas? Pode. Com questões legítimas, você pode. O entretenimento é legítimo? É. É importante para nós? É. Mas ele tem que ter um limite na nossa vida. Devemos cumprir o nosso propósito, meus irmãos, o nosso chamado. Deus nos chamou, fazemos parte do seu exército celestial. Nós não podemos tirar isso da nossa mente e do nosso coração. Tome cuidado, porque você pode acabar aos poucos deixar de viver neste mundo como soldado de Cristo e viver como alguém, como um turista, como alguém que visitou o quartel do Senhor. Entenda? O nosso objetivo é agradar a Cristo e não a nós mesmos. E como soldados precisamos suportar as lutas, as provações. Mas o nosso coração sempre desejará ter aquela folguinha. Viver de maneira que não haja pressão alguma. Devemos fugir daquilo que pode nos prender, nos amarrar, dificultar o nosso avanço espiritual. E coisas legítimas podem dificultar o nosso avanço espiritual. Aos homens, um futebol pode dificultar o nosso avanço espiritual. A maioria de nós, eu creio, gosta de futebol. A gente viveu numa época, muitos anos atrás, havia um prazer maior pela seleção brasileira, né? Hoje em dia não se tem tanto prazer assim pela seleção, o prazer está muito mais voltado para os clubes. Mas podemos acabar nos envolvendo mais com essas coisas. Mas você pode ser um torcedor, por exemplo, do seu clube de coração, e não se embaraçar com isso. As irmãs podem se envolver com a prática de um determinado esporte e não se embaraçarem com isso. Podemos nos envolver profundamente com as nossas profissões, sem que venhamos nos embaraçar com isso. E quando eu digo nos embaraçar, eu estou falando de colocarmos o Evangelho de Cristo Jesus em segundo plano na nossa vida. Estamos tão envolvidos com a nossa vida profissional, de não termos mais tempo para aquilo que é essencial na nossa vida, que é a nossa vida de fé. E eu sei que o que acabei de dizer causa incômodo, que talvez alguns possam interpretar. O pastor está dizendo então que eu não devo amar a minha profissão? Não se trata disso. O pastor então está dizendo que eu não devo valorizar a minha profissão, minha carreira? Não se trata disso. O que eu estou dizendo que antes de você ser engenheiro, professor, advogado, administrador, antes de você ser qualquer uma dessas coisas, você é um crente. Um soldado de Cristo Jesus, chamado por Deus
Deus colocou sobre a sua vida dons espirituais, Ele o capacitou, Ele entregou a você um precioso tesouro. Isso está acima de tudo. Eu quero ouvir um amém pentecostal nessa igreja. Pelo amor de Deus. Porque isso está acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. O seu relacionamento com Deus, o seu chamado diante do Senhor, isso está acima da sua profissão. Você vai acordar todos os dias de manhã e vai para o seu trabalho, vai fazer o seu trabalho com excelência, de modo que as pessoas à sua volta te elogiem. Você vai viver para a glória de Deus em tudo aquilo que você faz, mas pense em algo, tem algo acima disso daí, que é o fato de você ter sido chamado por Deus, e Deus ter entregue para você um tesouro precioso, e ter derramado sobre a sua vida dons espirituais. Cristo está acima de tudo, a sua vida, você como um cristão, vem antes, e você como administrador, estou olhando para Marquinhos, desenhista, né? Quando fala desenhista, até parece que aquela pessoa fica só desenhando, né? Fazendo. Está acima de tudo. No caso é designer, né? Dá um nome diferente. O seu chamado está acima dessas coisas. E me parece que a gente às vezes inverte isso. Vocês não têm essa sensação, não? Foi com o Jean que estávamos conversando. Que conversa produtiva a nossa hoje de manhã, né? Porque já é a segunda vez que eu faço referência, né? Fiz no culto da manhã e estou fazendo agora. Me parece que por vezes nós colocamos o Senhor, o nosso chamado diante do Senhor, em segundo, terceiro plano. Quando nós olhamos para o nosso tempo com Deus, o tempo que nos dedicamos à leitura da sua palavra e à oração, o tempo que nós compartilhamos a nossa fé, conversamos com outras pessoas a nossa fé, inclusive a maneira como nós compartilhamos a nossa fé. Não poucas vezes parece que estamos compartilhando um produto qualquer. Se a pessoa quiser comprar, ela compra. Me parece que nem sempre temos a noção exata do tesouro o qual estamos nos referindo. E essas coisas, o tempo que nós nos dedicamos ao Senhor, o nosso envolvimento na obra de Deus, o nosso envolvimento com o próprio Deus, a oração, a leitura bíblica, a preparação, a nossa santificação, uma vida diante de Deus, me parece que essas coisas, a maneira como elas existem dentro de nós, indicam que, na verdade, elas não estão em primeiro lugar na nossa vida. Em que a profissão da gente, ou o hobby que temos, ou o clube de futebol ao qual torcemos, me parece que por vezes essas coisas estão em primeiro lugar. Então nós precisamos refletir. Pode ser que a palavra do apóstolo Paulo para Timóteo caia muito bem sobre o seu coração nesta noite. Talvez aqui, agora, você precise buscar se fortalecer, se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. A ceia, esses dois elementos, o pão e o cálice, apontam para nós essa necessidade. Esse chamado de Deus para nós. Cristo Jesus veio ao mundo, sofreu, padeceu, foi para a cruz do Calvário para nos salvar, para nos tornar seu povo, para nos dar um lar celestial,
para mudar a nossa vida, mudar a nossa história, mudar a nossa identidade. Agora somos dele, agora somos seus soldados. Recebemos de Deus esse chamamento e nós devemos nos fortalecer nele, nos voltar para ele constantemente. O nosso objetivo deve ser agradar a Cristo, meus irmãos, e não a nós mesmos. Como cristãos, devemos cumprir o propósito do nosso alistamento. Como soldados num campo de batalha, precisamos suportar as lutas, as provações, as dificuldades. Cristo não nos chamou para um parque de diversões. A igreja não é um lugar de entretenimento. O mundo não é um parque de diversões. Estamos num campo de batalha e precisamos ter consciência disso. Graciosamente, nesse campo de batalha, o Senhor nos renova, nos alegra, nos fortalece, nos alimenta. Mas estamos num campo de batalha. Talvez essa imagem não fale tanto a nós hoje, porque as guerras hoje acontecem, né, de maneiras bem diferentes do que acontecia na época. O que acontecia na época era uma multidão de gente correndo, né, e uma outra multidão vindo. E se engalfinhavam ali, se machucavam, se feriam. E saíam dali, muitas delas decepadas, com o corpo cortado, muitas caídas, buscando por socorro ou pedindo a morte. Um soldado nessa época não tinha uma vida fácil. Não se tratava de jogar, de digitar aqui uma senha, um código e de repente um míssil sai de dentro de um buraco e alcança uma outra nação do outro lado, enquanto um grupo de soldados, generais, seja o que for, estão lá, vamos ver como é que vai chegar, pegamos. Não! O que acontecia era algo diferente. E é essa imagem que nós devemos ter à nossa frente. De luta, de batalha, de dificuldades, de enfrentamentos, de feridas. Porque é isso que acontece conosco. Nós não nos ferimos na vida, meus irmãos. Não é isso que é a nossa jornada neste mundo. Nós nos ferimos. Nós nos alegramos, nós sorrimos, nós brincamos, nós chegamos na casa de Deus, estamos felizes, alegres, porque estamos aqui na casa do Senhor, louvando o nome do Senhor, a alegria nos nossos corações, mas nós não podemos negar que estamos num campo de batalha. É uma guerra. Portanto, devemos suportar as lutas, as provações. Devemos evitar os embaraços nesta vida. Tomar cuidado até mesmo com coisas que nos são legítimas. A palavra do apóstolo Paulo não está querendo dizer, olha, já que você é um pastor, você não pode participar das festas aí dos seus familiares. Paulo não está dizendo isso. Já que você é um pastor, existem... Paulo só está dizendo para ele o seguinte: não fique embaraçado com essas coisas, compreenda o seu chamado. Devemos fugir daquilo que pode nos prender ou amarrar, ou dificultar o nosso avanço. Devemos olhar atentamente para essas coisas. Se começar a te prender de modo que você deixe de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, você deve repensar o tempo que você está gastando com aquilo. E às vezes é aqui dentro
Somente aqui dentro. Talvez fisicamente você possa estar na casa de Deus, fazendo até mesmo a obra do Senhor todos os domingos. Às quartas-feiras você é o primeiro a chegar na igreja, mas aqui dentro o seu coração está embaraçado. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que alistou. Eu espero que haja no seu coração o propósito de agradar a Deus. Agradar o seu general. Agradar o seu capitão. Agradar aquele que o chamou. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Curva a sua cabeça. Lembre-se que o seu objetivo é agradar a Deus. Você foi chamado pelo Senhor. Ele alistou você. Não foi um pastor, foi o próprio Cristo que alistou você. Portanto, nosso objetivo é agradar a Cristo e não a nós mesmos. Lembre-se que nós estamos num campo de batalhas e que precisamos suportar as lutas, as provações, que devemos evitar aquelas coisas que podem nos causar embaraços na vida. Aquilo que você recebeu de Cristo, você também deve transmitir a outros. Timóteo provavelmente estava se sentindo desanimado. Mas ele não poderia parar, ele tinha que continuar. Nós também nos sentimos desanimados e fracos em alguns momentos da nossa vida, meus irmãos. Portanto, precisamos nos fortalecer. Precisamos ser fortificados na graça que há em Cristo Jesus. Para os enfrentamentos da vida, precisamos criar músculos espirituais. E que o Senhor nos ajude, em o nome de Cristo Jesus. Se você está nessa situação, que você se sente enfraquecido espiritualmente, eu peço para que você agora fale com Deus, coloque o seu coração diante do Senhor. Talvez hoje você se veja assim, fraco na fé, talvez cansado das batalhas, talvez hoje você se sinta tão fraco que você reconheça que precisa se fortalecer no Senhor. Precisa aumentar em força.
Talvez você reconheça que precisa criar músculos espirituais, porque as lutas, as tribulações têm feito você ficar quase que jogado ao chão. Timóteo precisou ser fortalecido. E nós também, por vezes, precisamos ser fortalecidos. Agora, lembre-se que você não é meramente um membro de uma igreja, de uma sociedade religiosa. Você não faz parte meramente de um grupo de pessoas que se reúne todos os finais de semana numa igreja, num local como este. Você é mais do que isso. Você foi arregimentado pelo Senhor. Você foi convocado por Deus. Você é um soldado de Cristo. Você está num campo de batalha nesta vida. Portanto, você é alguém que deve suportar os sofrimentos de um bom soldado. Como um bom soldado, você sofrerá oposição nesta vida. O diabo irá se opor à sua vida. Talvez pessoas que você ame se levantem contra você. Você estará diante de tribulações e angústias. Provavelmente você não terá uma vida tranquila. Portanto, você haverá de suportar, meus irmãos, nós haveremos de suportar as tribulações da vida, os sofrimentos. Mas também um soldado é aquele que evita os embaraços. Por quê? Porque ele foi arregimentado. Por quê? Porque ele está de serviço. Ele está fardado espiritualmente. Ele foi chamado. Ele foi alistado. Ele faz parte de um exército e ele está num campo de batalha. E é impensável alguém que está num campo de batalha, numa guerra, se ocupar com outras coisas, perder o seu tempo com outras coisas. Lembre-se, nós não estamos num parque de diversões, estamos num campo de batalhas. Temos que pregar, temos que discipular, temos que corrigir, temos que exortar, temos que amar, temos que fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Mas nós vivemos numa cultura evangélica em que líderes, pastores, esses sim são aqueles que pregam, esses sim são aqueles que evangelizam, esses sim são aqueles que se envolvem profundamente com a obra de Deus. Mas quem não é líder e quem não é pastor pode viver de maneira diferente, ser apenas um frequentador de igrejas. Mas isso não está na palavra de Deus. Isso não está descrito nas Escrituras Sagradas. O que é que você tem feito com o seu chamado espiritual? Ou antes disso, qual é o seu chamado espiritual? O que é que o Senhor chamou você para fazer, meu irmão, minha irmã? Se você não sabe, eu quero lhe passar um dever de casa. Nesta semana, você vai dobrar os seus joelhos muitas vezes, para buscar em Deus, para falar com Deus: Senhor, o que é que o Senhor deseja da minha vida? Porque você não pode andar como um soldado que não sabe o que o seu chefe, o que o seu Senhor o mandou fazer.
Precisamos saber qual o nosso chamado em Cristo Jesus. E precisamos colocar em prática o que o Senhor Jesus nos chamou para fazer. Talvez você esteja enterrando os seus dons, você já saiba quais são os seus dons e você tem enterrado eles. E aqui então eu quero chamar a tua atenção: não brinque com as coisas de Deus. Não brinque de ser soldado de Cristo. Trate com seriedade o chamado que você recebeu em Cristo Jesus. Pois estamos falando de coisas que envolvem questões de vida ou morte. Porque enquanto você brinca com o chamado que você recebeu, há muita gente morrendo e sofrendo espiritualmente. Então leve a sério o seu chamado espiritual. Coloque-se à disposição, diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Talvez agora você deva fazer isso. Talvez você nunca tenha orado assim ao Senhor. Então agora é o momento de dizer: Senhor, aqui estou, usa-me segundo a tua vontade. Mostra-me, ó Deus, o que tu queres de mim. Mas compreenda algo, meu irmão, minha irmã. Um soldado não manda na sua própria vida. Ele tem um general sobre a sua vida. Ele tem um capitão sobre a sua vida. Ele tem autoridade sobre a sua vida. Então ele faz aquilo que a sua autoridade manda ele fazer. E o Senhor nos mandou ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E o Senhor nos mandou edificar, consolar, ministrar, pregar a palavra, ensinar as Escrituras Sagradas. O Senhor nos ensinou a amar e nos mandou a amar o próximo como a nós mesmos. Há muita gente sofrendo, há muita gente sem esperança, há muita gente doente que precisa ser visitada, há muita gente que precisa de oração, há muita gente para ouvir a palavra de Deus. Que você possa abrir a sua boca e fazer discípulos. Que Deus tenha misericórdia de nós, em o nome de Cristo Jesus. Evite os embaraços da vida. Entenda que você deve viver para agradar a Cristo e não a si mesmo. Você deve cumprir o propósito do seu alistamento no exército do Senhor e o nosso general Jesus Cristo. E compreenda que você terá que suportar as batalhas da vida, os sofrimentos. Porque Cristo não nos alistou para uma vida tranquila neste mundo. Enquanto Ele não voltar, estamos numa batalha, numa guerra espiritual. O diabo e os seus anjos não descansam. O mundo não descansa. Um dia Cristo Jesus voltará para buscar a sua igreja, os seus soldados. Condenará ao inferno, ao sofrimento eterno, a tantos. Mas aos seus soldados, Ele os levará para a sua glória eterna. Lá sim haverá descanso, lá sim haverá regozijo o tempo todo, lá sim nós desfrutaremos de uma alegria indizível, de descanso na alma. Não haverá guerra, não haverá batalha. O diabo não se levantará contra a nossa vida. Os problemas não existirão, não haverá desemprego, crise familiar, crise com os filhos, nada disso, porque estaremos na glória celestial. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos aqui neste mundo, somos soldados de Cristo Jesus,
façamos a obra que o Senhor nos mandou fazer, em o nome de Jesus. Amém. Vamos servir a mesa do Senhor.